Boa noite a todos. Daremos início agora a mais uma classe, mais uma aula sobre a festa de Purim, que está chegando quinta-feira à noite, em boa hora, se Deus quiser. A grande festa de Purim, que nós comemoramos a salvação do povo de Israel por intermédio da Malkat Esther, da rainha Esther. A história já contamos. Na verdade, a história é muito longa, tantos e tantos detalhes que cada ano vamos descobrindo mais detalhes e mais coisas incríveis da história de Purim. É interessante que, se você lê a história em português ou em qualquer idioma, em hebraico mesmo, a história original, a tradução literal da Megilat Esther, como já falamos semana passada, nós não vemos a presença divina e não vemos grandes milagres. E tem muitas coisas estranhas, muitas coisas que não estão claras durante a leitura da Megilat Esther. Por que realmente foi dessa forma? Por que realmente precisamos de tantas e tantas aulas para contar os detalhes da história de Purim? Eu tenho aqui 2, 3 livros com segredos ou interpretações das entrelinhas do que realmente está por trás da história de Purim, por trás das cortinas de cada um desses personagens. Porque na verdade, como é sabido, a rainha Esther, ela pediu para os sábios que escrevessem e gravassem a história dela. Foi ela que mandou uma mensagem para o Sanedrim, para o Supremo Tribunal Rabínico, para que Kitvuni Ledorot, escrevam a minha história para sempre. Que a minha história esteja gravada para sempre. E na verdade ela queria que a história dessa fosse gravada dentro da coleção do Tanakh, do Torá, Neviim e Ketuvim, que é chamado a Torá escrita, e os sábios aceitaram e colocaram o livro dela dentro do Tanakh. Se você pega um livro do Tanakh, no último livro do Tanakh, dos Neviim e Ketuvim, você tem as 5 Megilot, e a última leitura, a última coisa que foi gravada dentro do Tanakh, da Torá escrita, é a história de Purim, a história da Megilat Esther, porque a Esther pediu para os sábios que gravassem a história dela. Mas de qualquer forma, simultaneamente que foi cadastrado dentro do Tanakh, os persas pegaram essa história, colocaram em persa, e assim ficou gravada uma história que aconteceu, uma história verídica. Se você for ver lá nos arquivos da Pérsia, que seria o Iraque, o Irã, ali está enterrado até hoje, tem o túmulo do Mordecai e da Esther, tem até vídeos mostrando o túmulo do Mordecai e da Esther, e os próprios iranianos respeitam e vão lá rezar nesse túmulo. Mas, como já falei uma vez, o nome de Deus não consta para que eles não traduzissem isso como um nome de idolatria, e muitas coisas foram censuradas para que as pessoas realmente não soubessem os segredos que estavam por trás dessa história toda. Então, mergulhando na história de Purim, vamos entender um pouquinho hoje a história da Esther sendo escolhida como Miss World, como a rainha Esther, como a rainha mais poderosa do mundo, porque o rei Ahasverosh era o rei mais poderoso do mundo. Será que ela aceitou isso? Será que ela foi de bom grado? Será que ela queria essa posição de ser a rainha ou de ser a mulher, a esposa do rei Ahasverosh? Será que a Esther, uma órfã, uma menina Yiddish Meidala, uma menina judia, será que ela se sentiu sorteada ou sortuda ou feliz em assumir esse papel de First Lady do império mais poderoso do mundo? Será que ela estava realmente feliz nessa posição?
Então a história de Purim, como já falamos, aconteceu no quarto século antes da Era Comum, aproximadamente nos anos 370, 360, antes da Era Comum, quando que os judeus eles estavam no Império Persa. E por isso, como falei, a Megilá foi registrada de uma forma que não fosse ofensiva para o Império Persa. E os judeus estavam de boa, após o milagre, os judeus estavam de boa nessa situação. E por trás dela, por trás da Megilá, veremos os segredos e o alto sacrifício e a fé que os judeus tiveram e que principalmente a rainha Esther ela teve dentro do palácio do Ahasverosh. Primeira coisa, a Esther ela tinha uma vida dupla. Se você começa a ver os segredos da Megilá, você começa a perceber que a Esther ela era uma tzadeket. Ela era uma mulher muito, muito sagrada, muito santa. Como já falamos, o nome dela original era Hadassah. E fala o Talmud, Hadassah representa os tzadikim, os justos. E ela era uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa muito, muito sagrada. E ao mesmo tempo ela foi forçada a ir casar com um homem alcoólatra, Meshigne, que matou a sua própria mulher, Vashti, que tinha sangue real e que tinha uma beleza que ele realmente escolheu ela como sua esposa. E daí a Esther, uma menina judia, ela poderia passar por 12 meses de tratamento de beleza para poder se apresentar perante o rei. E ela, na verdade, ela teve que fazer aqui uma jogada de mestre. Ela teve que se preparar para essa grande noite que ela iria se encontrar com o rei Ahasverosh, que ela não estava nada interessada, e por isso ela não fez nada. Ela poderia fazer o tratamento de beleza, entrar num spa, para se apresentar perante o rei, pegar as melhores joias e maquiagem, e todo o tratamento de beleza que ela poderia para se apresentar perante o rei, o que todas as outras 126 26 moças do mundo fizeram e aproveitaram e curtiram esse momento. Mas ela, contra a vontade dela, ela foi selecionada, foi escolhida para se apresentar perante o rei. Mas a estratégia dela foi muito profunda. E a tragédia que ela estava para passar era algo que veremos na continuação da história. Esther era não é somente uma menina judia com tzniut, com recato, que iria casar com um homem terrível, alcoólatra, perverso, assassino, que matou a própria mulher. Se preparem, que eu vou falar agora. Que isso é um grande segredo que o Talmud escreve, mas que vai realmente virar minha cabeça. Eu fiquei me aprofundando nisso hoje, horas e horas, mas é algo que é a verdade que a Megilá nos conta. Todos sabemos que a Esther, ela era prima ou sobrinha, prima de Mordecai. Mordecai é tzadik. Mas na verdade a Esther, ela casou com Mordecai. Ela casou com a Chupá, com o Mordecai Atzadik. E aqui ela teve que abrir mão de estar casada com Mordecai, que era um tzadik, que era o líder dos judeus, que era o pastor do povo de Israel, um profeta, uma pessoa super elevada. Ela teve que abrir mão de estar casada com Mordecai para ir casar com um tirano perverso, assassino, maluco, que nem o Ahasverosh. Obviamente que isso não vai constar na Megilá claramente, preto e branco, pela situação que eu falei antes. Já que eles estavam no Império Persa, eles não poderiam escrever que o Mordecai era casado com a Esther. Só que nas entrelinhas a Megilá descreve Lakach-lo lebat, ele pegou ela como uma filha, e Bat, tem alguns versículos que descrevem que na verdade Bat significa Bait,
que representa casa. Ele pegou ela como casa, e tinha muitos grandes sábios da época do Talmud que chamavam sua esposa como Bait, meu home, meu querido lar. A mulher era chamada dessa forma. Então, com toda essa agonia, com toda essa situação, ela foi forçada a viver nesse conflito, nessa vida dupla. Esther, ela manteve a sua santidade, ela manteve a sua pureza e ela manteve o seu judaísmo. Então, durante todos esses meses de tratamento, ela não pediu nada. Ou seja, ela não tinha interesse nenhum prazer, nenhum pensamento em querer impressionar o rei para que ele casasse com ela. A única coisa que ela pediu, ao invés de joias e tratamentos, ela falou: eu quero 7 servas, 7 empregadas, 7 escravas, uma para cada dia da semana. Por que isso? A única coisa que ela pediu: eu quero Sheva Banot, 7 moças para me servirem. Por que 7 moças? Consta na Gemara que ela pediu 7 moças porque ela queria, na verdade, uma para cada dia da semana. A de domingo ela chamava, como vai domingo? A de segunda ela chamava ela de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta. E a do Shabat ela chamava ela de Shabat. Porque naquela época não tinha aplicativo, não tinha celular, mal tinha calendário. E ela fechada, isolada no palácio, sem contar para ninguém, e fazendo de tudo que durante anos e anos ela teve que esconder a sua personalidade, a sua identidade judaica. Então ela poderia esquecer o dia do Shabat. Então o que ela fez? Ela tinha uma moça, uma empregada que se chamava Shabat. E quando vem no Shabat, você não pode trabalhar, você não pode tomar banho, você não pode cozinhar, você não pode fazer várias coisas. Então, para que as moças dela também não suspeitassem os seus comportamentos diferentes para o dia do Shabat, então a de domingo sabia como que ela se comportava todo domingo. A de segunda sabia como que ela se comportava todas as segundas, e a de terça. E a do Shabat, ela pensava que todos os dias da semana ela não cozinhava, não preparava, não acendia fogo, não fazia nada, não carregava na rua. Por quê? Porque assim, ela é uma rainha, ela se comporta sempre dessa forma. Mas na verdade era só o dia do Shabat. Então, para que ninguém suspeitasse, nem mesmo as moças suspeitassem que ela estava mantendo o seu judaísmo e a sua santidade, todos os costumes judaicos, ela tinha essas 7 empregadas. Ela também dizia ser vegetariana, vegana, não comia carne, não comia leite, frango, nada. Ela só comia verduras, que assim também fez o profeta Daniel, quando ele estava no palácio, na Babilônia, trabalhando para Nabucodonosor. Só comia verduras. Daniel, os outros 3 profetas que estavam lá presentes. E dessa forma ela conseguiu manter uma vida judaica plena dentro do palácio do Ahasverosh. Ali ela manteve o Shabat, todos os Hagim, Kasher, e baseado no que eu falei antes, que ela era casada com Mordecai. Olha só a bomba que eu vou contar para vocês. Ela continuou casada com Mordecai. Ela não divorciou do Mordecai. E ela tinha relações tanto com Mordecai como com Ahasverosh. Consta na Gemara, ela saía do colo do Ahasverosh, ela ia no mikve, imergia no mikve para se purificar, e ela depois sentava no colo do Mordecai. Assim consta na Gemara. Ela precisava ir na mikve todo mês para se purificar do período menstrual, como que toda mulher judia faz. Toda mulher judia casada com judeu, mensalmente ela vai no mikve. A Esther cumpria a mitzvah de Tarat HaMishpachá, de pureza familiar, mensalmente. Porque é interessante, apesar que ela foi casada, estava casada com Ahasverosh, ela não perdeu o status e a permissão de continuar casada com o Mordecai. Por quê? Porque ela tinha um status que se chama onus, ones. Ones significa forçadamente.
toda a relação dela com Ahasverosh foi por força. Em nenhum momento ela teve o prazer, o desejo de ter uma relação com ele. E uma mulher que tem esse nome, esse status de honest, de uma mulher forçada, ela pode continuar casada com o seu marido Mordecai. Então aqui ela tinha, na verdade, uma vida dupla, uma situação que clandestinamente ela estava mantendo o seu judaísmo e, por outro lado, ela estava usando um véu e escondendo todo o seu segredo do Ahasverosh. Imagina a sua situação. E não somente isso. Vatelbasht Esther Malchut, ela vestiu o reinado Malchut representa que ela tinha Ruach HaKodesh, ela tinha o poder da profecia. Ela era uma pessoa muito, muito sagrada e elevada. E essa que foi a vida da Esther. Como já falei no outro shiur, que o Mordecai falou para ela, para que ela fosse estar com Ahasverosh, porque ele viu nisso uma missão divina, uma providência divina. Ele fez vários testes para ter certeza que isso era realmente a mão de Deus, o dedo de Deus levando ela nesse lugar, nessa situação, porque ela tinha um papel muito importante, que se não fosse a Esther, não teríamos o milagre de Purim e a salvação de Purim. A grande pergunta é, por quê? Deus, por que cargas d'água o Senhor fez isso com a rainha Esther? Uma mulher tão sagrada, uma mulher tão pura, uma tzadeket, uma profetisa, por que ela precisou passar por uma situação dessa tão traumática, tão terrível, para salvar o povo de Israel? Tudo bem, pela lei judaica, pela halachá, ela poderia ter essa situação, essa relação com Ahasverosh. Mas pegar uma mulher tão pura, casada com Mordecai, para fazer algo tão assim, para viver uma situação dessa, para salvar o povo de Israel, Deus poderia fazer a salvação, trazer a salvação, mimakom acher, de outro lugar, como Mordecai falou para ela. Quando ela recusou inicialmente de ir encontrar com Ahasverosh e de pedir perdão pelo povo e falar que ela era uma judia e obviamente de ter uma relação sexual com ele e dessa forma perder o seu casamento com Mordecai, como falaremos depois. Mas Deus não tinha outro caminho? Deus não podia fazer de outra forma para trazer a salvação para o povo de Israel? E aqui tem uma explicação muito profunda, que na verdade precisamos entender qual é a razão, a causa que trouxe o decreto de Purim. Qual foi a razão que o povo de Israel mereceu um decreto tão severo, que foi o pior decreto da nossa história? Muito pior do que o Holocausto. Porque o decreto de Purim significaria matar literalmente todos os judeus, homens, mulheres e crianças, num dia só. 100% do povo. Hitler, Ymar Shemot, descendente de Haman, mesmo que ele quisesse, Deus nos livre, ele não poderia fazer isso. Ele queria acabar com toda a raça judaica, mas ele não queria conseguir, porque já tinham judeus no Brasil, no mundo ao redor, ele não ia conseguir nunca fazer isso. Fez um grande estrago, mas ele nunca conseguiria fazer. O decreto de Purim foi o pior de todos. Por que veio isso? Duas explicações traz o Talmud. A primeira explicação é que os judeus eles se curvaram para a estátua do Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo. Ele construiu uma mega estátua, e os judeus eles foram forçados, mas eles acabaram se curvando, se ajoelhando para a estátua do Nabucodonosor. A segunda explicação, porque quando Ahasverosh ele fez a festa no 3º ano do seu reinado, ele convidou os judeus de Shushan, e os judeus de Shushan eles foram a capital da Pérsia. Eles foram e participaram e curtiram e aproveitaram Nehenu da refeição do Ahasverosh. Eles foram lá e aproveitaram, como já falei da outra vez. Mas hoje veremos um outro ângulo dessa situação. Nessa festa do Ahasverosh, estava lá exposto todos os objetos do templo sagrado. Porque o avô
ou o tio da Vashti era o Nabucodonosor. E ele destruiu o primeiro templo sagrado e levou todos os objetos. O trono do rei Salomão, ele levou para a Pérsia. A menorá de ouro, ele levou para a Pérsia. Todos os vasos e objetos que tinham de ouro preciosíssimos, não somente financeiramente, mas espiritualmente, ele levou tudo isso para a Pérsia. E nessa festa, ele estava comemorando não somente 3 anos do seu reinado, mas ele estava comemorando a vitória contra os judeus e a comemoração de que os judeus nunca mais, na cabeça dele, no cálculo dele, iriam voltar para Israel e nunca mais o templo sagrado de Jerusalém seria reconstruído. Havia uma profecia do nosso grande profeta Irmiau, Jeremias, que ele descrevia a destruição do templo, o exílio dos judeus para a Babilônia e que eles estariam lá durante 70 anos e após 70 anos os judeus voltariam para Israel e iriam reconstruir o segundo templo sagrado. O pai da Vashti, que era Belshazzar, ele sabia dessa profecia e ele fez um cálculo. E ele calculou 70 anos. Uma história inteira, mas resumidamente, ele calculou 70 anos a partir da invasão do Nabucodonosor em Jerusalém, que isso foi no ano 442 antes da Era Comum, e ele fez uma refeição 70 anos depois disso. 70 anos depois, no ano 372 antes da Era Comum. Comemorando a destruição do templo, vestido com a roupa do sumo sacerdote. E naquela noite veio uma mão celestial e escreveu na parede Takel, Takel, o Parsin. Ou seja, que você vai perder o seu reinado. Você, Belshazzar, vai perder, você que era o rei da Babilônia, vai perder o seu reinado. Bom, de qualquer forma, ele acabou sendo atacado, Belshazzar acabou sendo atacado pelo rei de Meda, ele acabou sendo morto, e no final, quem sobreviveu lá foi a Vashti, a filha dele. E a Vashti acabou casando com Ahasverosh. E passaram-se mais anos. E Ahasverosh falou, bom, o meu falecido sogro fez um cálculo errado, eu agora vou fazer o cálculo correto. A partir do momento que os judeus foram exilados de Israel, ele calculou 70 anos, e daí ele fez essa festa, a grande festa dele, comemorando a destruição do templo, comemorando que o templo nunca mais seria reconstruído. E por isso o Ahasverosh estava vestido com a roupa do sumo sacerdote. Ele estava usando vasos do templo sagrado, mas era a comemoração da destruição do templo e que os judeus agora estavam debaixo de mim para todo sempre e que Deus não existia. E os judeus, eles foram na festa contra a vontade do Mordecai, que na verdade ele era o líder do povo de Israel, e eles foram contra a vontade de Deus. Como eu falei da outra vez, eles mandaram embora o pastor, o protetor deles, que era Deus. Então naquela festa eles causaram um grande Hilul Hashem, uma grande profanação do nome sagrado de Deus. Eles foram lá e se ajoelharam e deram toda a honra e o kavod para o Ahasverosh. E dessa forma eles mandaram Deus embora. Era uma idolatria. E a pena por idolatria é morte. Essa que é a pena da Torá, do pior pecado de idolatria. Então aqui eles idolatraram Ahasverosh, se ajoelharam para a estátua do Nabucodonosor. Então eles tinham aqui uma pena de morte para alguém que fez um Hilul Hashem tremendo, profanação do nome de Deus em público. Eles todos mereciam a morte. E a única forma da pessoa ser espiada e perdoado por esse pecado é através da tshuva. A tshuva é o retorno, mas um retorno tão profundo para a pessoa retornar para Deus e espiar o seu pecado. Só que aqui tem uma analogia.
uma analogia de um marido e mulher. O marido, ele aprontou, falou uma palavra que não poderia ter falado, ou ele fez algo que machucou muito a sua esposa, mas eles se amam, eles estão juntos tantos e tantos anos, então ele traz um presente, traz uma joia, traz um buquê e pede desculpas, e quem ama perdoa, e ela acabou perdoando o seu marido. O que acontece se um dia o marido, ele apronta ele pula o muro, ele trai a mulher, ele fala uma coisa que realmente imperdoável? O que ele pode fazer para reverter a situação e de recuperar o casamento que ele destruiu com as suas próprias mãos? Então, uma situação como essa, tão que machucou tanto a sua mulher, não basta simplesmente trazer uma joia. Não interessa o valor da joia, não interessa o tamanho do buquê, ou de quantas desculpas que ele for falar para sua esposa, ele não será perdoado, porque a mancha está lá dentro. Ele precisa, na verdade, passar por uma situação que ele vai demonstrar para ela que não somente que ela é o amor da vida dele, mas ele está disposto a abrir mão da sua vida, de seu conforto, da sua vida, literalmente. Ele estaria disposto a perder a sua vida por ela. Daí ele estaria realmente demonstrando o quanto que ele ama ela, o quanto que ele está disposto a abrir mão de tudo por ela. Por quê? Porque realmente eu fiz tshuva, eu retornei, eu me arrependi verdadeiramente por aquilo que eu fiz ou aprontei contra você. Assim é a analogia no casamento entre marido e mulher. Então essa metáfora, na verdade, a gente pode aplicar também na relação entre o povo de Israel e Deus. Tem alguns tipos de pecados e transgressões que o homem pode fazer. Ele vai estar magoando a Deus. Ele vai estar quebrando o seu elo com Deus. Ele vai estar manchando a sua amizade, o seu amor, a sua conexão profunda com Deus. Mas ele pode ir Yom Kippur, jejuar, pedir perdão, dar tzedakah, jejuar e rezar e pedir perdão, e ele vai ser perdoado. Porque Deus ama o povo de Israel de uma forma incondicional. Agora, se publicamente ele foi lá e profanou o nome de Deus, e envergonhou o nome de Deus, e fez uma idolatria em público, e fez algo que realmente é imperdoável, porque idolatria é imperdoável, é o pior pecado, e por isso que o castigo é morte. Então o castigo é morte. Então como a pessoa ela pode recuperar uma situação dessa? A única forma de equilibrar um Hilul Hashem é fazer um Kiddush Hashem. É a pessoa ela se consagrar para Deus, ou ela fazer um Mesirut Nefesh, uma dedicação total a Deus. Ela entregar a sua vida, entregar a sua alma. Pode ser que ela vai falecer fisicamente, mas só assim que ela vai conseguir reverter o seu amor e a sua ligação tão profunda com Deus. Essa é a única forma que a pessoa pode ser perdoada. Por isso que o castigo, a pena por idolatria é a morte. Não é somente um castigo, é a expiação. Porque na hora que ela perder o físico, é essa forma que ela vai recuperar a sua ligação profunda de alma, espiritualmente falando com Deus. Quando veio o decreto de Haman, de aniquilar todo o povo de Israel, ele não sabia, mas ele estava servindo como um boneco, uma marionete. Ele estava servindo aqui como um engenheiro de um mecanismo para perdoar e para reparar o grande erro e o grande pecado que o povo fez. Haman, ele fez um decreto. E ele fez um decreto não porque ele era um grande antissemita, mas ele fez um decreto porque Deus queria retificar esse grande Hilul Hashem que eles fizeram. Sem saber, Haman, ele serviu como uma ferramenta para reconciliar Deus com o povo de Israel, ou o povo de Israel com Deus.
E essa reconciliação veio graças a ele. De novo, aquela ideia que a gente sempre fala que coisas negativas vêm para um propósito positivo. O pior decreto, o pior castigo, o pior medo da nossa história foi o Haman. E ele era uma ferramenta para recuperar o amor e a ligação máxima entre o povo de Israel com Deus. Em outras palavras, o que aconteceu graças ao decreto de Haman? O povo de Israel, durante um ano inteiro, que foi o que eles sofreram por causa do decreto, que o decreto que ele fez, quando ele fez o sorteio, era para que no ano seguinte os judeus fossem mortos. Então, durante um ano, o povo inteiro chorou, jejuou e rezou para retirar esse decreto. Então, na verdade, aqui o povo estava numa situação de perigo. Eles estavam com a espada no pescoço, com a forca no pescoço durante um ano. E como já falei, se os judeus se convertessem à religião persa, eles estavam fora do decreto. Nenhum judeu cogitou em se converter e abandonar sua religião. Nenhum judeu, nenhuma criança. Como eu já falei que 22 mil crianças foram reunidas na praça pública por Mordecai, e o Haman, ele viu isso, o Mordecai rezando com as crianças, e elas todas jejuando, e o Haman ele algemou todas as crianças, colocou correntes no pescoço delas todas, e elas todas jejuaram, e jejuaram para Deus durante 3 dias e 3 noites. E elas falaram para Mordecai, nós estamos contigo até a morte. Nós estamos contigo até o final. Aconteça o que acontecer, nós vamos contigo, não vamos com Haman. Porque se eles fossem com Haman, eles estariam fora do decreto. Mas esse Mesirut Nefesh, e esse Kiddush Hashem, esse autossacrifício e a consagração do nome de Deus em público, 22 mil crianças em praça pública, graças ao decreto do Haman, foi o que reverteu essa situação. Só que o quê? Esse medo dos judeus, e essa dedicação deles, essa tchuvá, esse retorno que eles fizeram, e esse Mesirut Nefesh não era o suficiente. Porque não foi a mulher que foi simplesmente insultada pelo marido. Ela foi magoada profundamente. Deus, ele foi magoado profundamente com todos os pecados que eles fizeram em público. Então não bastava só a dedicação e o Mesirut Nefesh, e a reza e o jejum que os judeus fizeram. Precisava aqui um nível máximo de um self-sacrifice, de um sacrifício próprio. E para isso foi necessário a Esther aparecer aqui no palco. Num sacrifício normal, Mesirut Nefesh normal, que um judeu ele faz por Deus, ele abre mão do corpo dele para se conectar com Deus. Pode ser que ele vai morrer para não se curvar para uma estátua. Ele vai morrer para não fazer um pecado em público. Mas a alma dele continua intacta. A alma dele continua conectada com Deus e, na verdade, muito mais conectada do que estava antes. Porque ela vai direto para o paraíso, vai direto para o Olam Abba. Agora, ele está se conectando mais ainda. Ela está aumentando a sua ligação espiritual com Deus. E isso, por isso que é um dos grandes méritos de um judeu falecer al Kiddush Hashem, ela entregar a sua vida para não abandonar, para não se desprender, não se desconectar de Deus. O nível máximo de Mesirut Nefesh é quando que esse autossacrifício doesn't make any sense. Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum interesse, não tem nenhuma recompensa, nem as 70 virgens que aguardam os árabes lá em cima, nada. Nem o Olam Abba, nem uma recompensa espiritual. É algo que doesn't make any sense, que não tem nenhuma lógica. Quer dizer, o máximo nível de autossacrifício é a pessoa que perde não somente o seu corpo, mas ela sacrifica também a sua alma e a sua espiritualidade. Por quem? Em prol
do povo judeu. Esther, com a sua alma tão pura, tão sagrada e tão elevada, ela foi selecionada e escolhida para fazer esse nível máximo de autossacrifício, para poder perdoar o Hilul Hashem, a profanação do nome de Deus que o povo fez. E ela, somente ela foi capaz de anular o decreto de aniquilação do povo de Israel. Quando que o Mordecai virou para Esther e passou para ela a mensagem, que ela não estava sabendo do decreto, mas Mordecai estava sabendo, foi lá, mandou mensageiros para falar para Esther. E o Mordecai falou para ela, você tem que ir agora se encontrar com Ahasverosh e pedir perdão para ele, pelo povo de Israel. Ela afirmou, falou, olha, eu vou. No começo ela não queria, mas ela falou, se você está me ordenando fazer isso, eu vou. Eu sei que eu estou casada contigo, Mordecai. Eu estou casada com Ahasverosh. E há 30 dias que ele não me chama. 30 dias que ele não me encosta. Mas no momento que eu for ao encontro do Ahasverosh, por vontade própria, por desejo próprio, porque, como eu falei antes, toda a relação que ela tinha com Ahasverosh era honest, era forçada. Ela não optou e não tinha um prazer por isso. Agora, se eu for por conta própria pedir para ter uma relação com ele, e dessa forma tentar revelar o meu segredo e pedir para que ele perdoe o pecado, dessa forma eu estarei casada com ele por vontade própria. E ela falou uma frase, que é uma das frases mais fortes da Megillah, Vekasher avadeti, avadeti. E essa música muda um pouquinho do tom da Megillah, porque é uma música triste, de luto. Ela falou, eu perdi os meus pais, e se eu for ter uma relação com Ahasverosh agora, eu vou perder você também, meu querido marido judeu Mordecai Atzadik. Eu vou te perder. Porque no momento que eu tiver uma relação com Ahasverosh por espontânea vontade, pelo meu desejo, porque eu estou lá me oferecendo para ele, dessa forma, pela lei judaica, eu nunca mais poderei estar contigo, Mordecai Atzadik. E ele não poderia dar um divórcio para ela, como Tosfot, na Gemara descreve, as pessoas ficariam sabendo que ele divorciou a Esther. E o plano era que ninguém ficasse sabendo. Ou seja, eu terei aqui uma perda dupla. Eu vou perder o meu marido, depois desse adultério voluntário, e a segunda coisa, e a pior de tudo, eu estarei perdendo a minha alma também. Eu vou perder o meu futuro judaico. Não estarei mais com Mordecai. E eu estou aqui me purificando com o pior homem do mundo, Ahasverosh. Mas é isso que eu tenho que fazer? Eu estou disposta. A Esther aqui, na verdade, ela não estava com medo dessas considerações, com todos esses pensamentos. E ela foi lá e abriu mão de tudo, do corpo, da alma, do espírito, do marido judeu. Para quê? Se eu estou aqui, como que Mordecai falou para ela, se eu estou nesse trono, nessa posição para salvar o povo de Israel, eu estou disposta. E ela sacrificou tudo em prol do povo de Israel. Isso é o Mesirut Nefesh, que revelou o nível mais profundo da alma dela, o amor máximo que ela tinha pelo povo de Israel, que na verdade estava representando o amor máximo que ela tinha por Deus. E isso, na verdade, demonstrou o quanto que ela está pedindo perdão por Deus, ela representando o povo de Israel, e dessa forma Deus acabou perdoando o povo de Israel. Então, na verdade, é que nem a ideia do marido e mulher. É o marido que ele vai dar a vida dele. Se ele tem que tirar o coração dele para dar para a mulher, fazer uma cirurgia, ele vai morrer.
mas ele vai salvar a vida dela, ele está disposto. E só assim que o marido é perdoado por um pior adultério, o pior pecado que ele poderia ter feito com sua esposa. Então, depois desse grande milagre de Purim, e a salvação graças a Esther pediu para Mordecai e para os sábios, ela falou que escrevam e marquem a história e que ela seja que ela entre na coleção do Tanakh, da Torá escrita, que fique gravada para todo sempre. Ela queria que, na verdade, esse sacrifício que ela passou, de corpo, alma e espírito, ficasse gravado para as próximas gerações. Sim, que toda mulher judia, e na verdade todo judeu de todas as próximas gerações, eles têm que aprender uma lição de vida. Uma lição de vida não somente não fazer os erros que o povo fez, mas na verdade para a gente aprender o poder da mulher judia. O poder de você conseguir demonstrar um auto-sacrifício e uma consagração de Deus em público. E abrir mão de tudo para poder salvar um outro judeu. Para poder salvar o povo judeu. E isso, na verdade, foi graças a Esther. E por isso que ela fez questão que isso fosse gravado como o último livro do Tanakh. Para que isso fosse gravado para todas as gerações e fizesse parte da Torá escrita. A Torá aqui, na verdade, está falando para a gente que no exílio, nós estamos no exílio, estamos aqui, nós ainda, como o Talmud escreve, nós ainda somos escravos do Ahashverosh, ainda estamos no exílio, no Galut. Daquele exílio nós saímos graças a Esther. No exílio do Egito nós saímos graças às mulheres, como eu falei da outra vez. E deste exílio nós também sairemos graças às nossas as nossas mulheres judias, com essa fé inquebrável que elas têm, para despertar no povo todo essa fé nos filhos, no marido, em todos, e só isso que trará a grande redenção, a vinda do Mashiach, que da mesma forma que não existia chance nenhuma, lógica nenhuma, que fôssemos salvos do decreto de Amã, hoje também, a situação atual que nós estamos, não tem nenhuma lógica para estarmos aqui, e não tem nenhuma lógica para Mashiach chegar. Mas graças ao auto-sacrifício que as mulheres fazem, que os homens fazem, que cada um faz o seu melhor para se conectar cada vez mais com Deus, é isso que vai trazer a redenção máxima com a vinda do Mashiach e com a reconstrução do terceiro templo. O segundo templo foi construído pelo filho da Esther, Dariavesh, que ela teve com Ahashverosh, e graças às mulheres e à fé, nós teremos o terceiro Bet HaMikdash, o terceiro templo sagrado com a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.